Exaltação e todo aplauso. Você pode sentar. Me dê mais retorno. Por favor, abra a sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 10. Não é de agora que o mundo sempre procura fazer com que a palavra do Senhor ela não tenha crédito. Ou seja, o mundo age de uma forma onde vai de encontro à palavra de Deus, onde oferece oportunidades para que as pessoas deixem de andar no caminho e passem a viver conforme os seus princípios. E aí, uma coisa que geralmente muitas pessoas falam é sobre a liberdade. Onde está a sua liberdade como pessoa para resolver as coisas? Eu digo que está no mesmo lugar que sempre esteve, onde o Senhor colocou. Ele nos deu o livre-arbítrio e Ele nos dá todas as condições para que possamos decidir da maneira certa. Mas é uma decisão pessoal. É pessoal. Nós sabemos que Deus não aceita nada que não venha do nosso coração. Ou seja, que não seja feito em sinceridade. Eu quero falar um pouco sobre a liberdade em Cristo, ou a liberdade cristã. Quando você ouvir falar assim, eu estiver falando liberdade cristã, eu estou falando liberdade em Cristo. Liberdade daqueles que já passaram pela verdadeira experiência do novo nascimento. Amém? Fazer a leitura, 1 Coríntios capítulo 10, versículos 23 a 26. Todas as coisas são permitidas. Todas as coisas são permitidas, mas nem todas são proveitosas. Todas as coisas são permitidas, mas nem todas são edificantes. Ninguém busque seu próprio bem, e sim o dos outros. Comei de tudo quanto se vende no mercado, sem nada perguntar por causa da consciência. Pois do Senhor é a terra e a sua plenitude. Amém? Pois do Senhor é a terra e a sua plenitude. Meus amados irmãos, de maneira muito simples, o apóstolo Paulo está nos ensinando que devemos ter muito cuidado com a nossa liberdade, para que ela não venha a ser motivo de tropeço na vida dos irmãos. Você pode ter liberdade, mas se a sua liberdade for tropeço na vida de seu irmão, isso é pecado. 1 Coríntios 8, 9. Mas cuidado para que a vossa liberdade não se torne em motivo de tropeço para os fracos. É o que diz a palavra. Então o apóstolo não está negando a liberdade do crente maduro para desfrutar dos privilégios em Cristo Jesus. Todas as coisas são lícitas, mas algumas atividades podem causar tropeço ao irmão mais fraco. A maturidade equilibra a liberdade com a responsabilidade. Amém? Amém? Eu tenho desafiado aos irmãos para que tenhamos um propósito maior na nossa vida. O propósito de viver para o louvor da glória de Deus. E se queremos viver para o louvor da glória de Deus, em primeiro lugar, temos que estar em Cristo. O que significa estar em Cristo? Significa tê-lo como Senhor, único e suficiente Salvador, e procurar viver conforme os seus princípios.
Viver para o louvor da glória de Deus significa que em primeiríssimo lugar na minha vida está o Senhor. Viver para o louvor da glória de Deus significa que o meu olhar está fixo em Cristo. Ou seja, haja o que houver, digam o que quiserem dizer, façam o que quiser, mas o meu alvo é Cristo. Não vou me deixar influenciar por atitudes, por decisões, por palavras que possam magoar. Eu tenho dito para vocês que o nosso coração, ele precisa ser preservado de tudo aquilo que não é bom, mágoas, ressentimentos. O Senhor diz assim: filho meu, dá-me o teu coração. Ele está dizendo: eu quero reinar na tua vida, eu quero ter o primeiro lugar, eu quero que você tenha uma vida feliz e abençoada. Então isso é viver para o louvor da glória de Deus. O significado real e prático desse desafio é simplesmente procurar viver conectado com os ensinamentos contidos nas Sagradas Escrituras. Esse conectado não quer dizer somente conhecimento, não quer dizer somente estar lembrado, mas principalmente sendo praticado. Amém? Amém? Deus nunca é glorificado. Escute isso. Deus nunca é glorificado se com a minha liberdade estou causando escândalo e tropeço para o meu irmão. Não temos o direito de usar nossa liberdade cristã para fazer o irmão tropeçar e cair. Jesus falou a respeito dos fariseus que ficavam à porta do reino de Deus e não entravam nem deixavam as outras pessoas entrarem. Há sempre o perigo de uma pessoa ser um entrave na conversão de outras pessoas por conta de suas atitudes e do mau uso da sua liberdade. Meus amados irmãos, a vida, ela não pode ser vivida com uma preocupação, como um peso. Eu vou agradar a Deus, mas sim como uma determinação. Não, eu quero verdadeiramente agradar ao Senhor com a minha vida. Aí eu pergunto, cada um responde no seu coração: como é que está a sua vida? Como é que está o teu namoro, hein? Está sendo um namoro cristão? Porque o casamento é bênção. O sexo é bênção no casamento. E fora do casamento é o que, pastor? É maldição. Como é que você está vivendo? Como é que está o seu testemunho? Onde você mora? No seu trabalho? Onde quer que você esteja? Você quer ter compromisso com o Senhor, mas você não quer deixar a sua vida errada, sua vida de pecado? Você não pode ter compromisso com o Senhor dessa forma. Como é que você quer que Deus trabalhe na sua vida? Como é que você quer que Deus opere? Como é que você quer receber as respostas do Senhor? Se a partir do seu coração você está determinado a viver da mesma maneira como você tem vivido, e simplesmente dizendo: eu sempre vivi assim, eu acho, eu penso, não é como você acha, não é como você pensa, é como a palavra de Deus diz. É por isso que nós, pastores, temos que ter um cuidado muito grande em transmitir para vocês a palavra. E essa palavra, para ser transmitida, é preciso que ela seja vivida. Mas mesmo nós, pastores, somos pecadores. Mas pecadores que não conseguem mais viver na prática do pecado. Ou seja, não somos melhores do que vocês.
Mas estamos aqui com uma missão específica de proclamar a palavra, de ensinar, de como arauto, falar bem alto para o perigo que se aproxima. Então, se você quer ter uma vida correta e agradável a Deus, procure vivê-la conforme os princípios das Sagradas Escrituras. A Bíblia nos ensina que não devemos viver para satisfazer os nossos interesses, somente para satisfazer os nossos interesses, mas buscar o interesse e a salvação dos outros. Agora, preste atenção nisso aqui. Isso significa que o nosso dever é transmitir a palavra de Deus para que as pessoas sejam salvas. Aceitar ou rejeitar a Cristo é uma decisão pessoal. Então nós não somos responsáveis pela salvação de ninguém. Nós somos responsáveis em testemunhar, em ministrar a palavra, em dar bom testemunho. Mas a decisão é de cada um. Não é por força, não é por violência. Nós estamos vivendo uma época difícil, mas todo o tempo sempre foi difícil. Ah, pastor, mas essa época é mais difícil ainda. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele vai atuar com mais força ainda para nos sustentar. Se queremos ter uma vida vitoriosa, verdadeiramente precisamos acordar e viver conforme os princípios bíblicos. Aí vem a segunda pergunta: como tenho vivido a minha liberdade? Como tenho usado a minha liberdade em Cristo? Na família é um lugar mais difícil, porque todos nos conhecem como nós somos. Há pessoas que estão defendendo a sua liberdade, mas na verdade são escravas dos próprios vícios. Elas são pedras de tropeço, destroem em vez de edificar, agradam a si mesmas em vez de glorificar a Deus, afastam as pessoas de Cristo ao invés de ganhá-las. Eu vou apenas citar 5 regras para a convivência entre aqueles que estão em Cristo. 5 regras. Primeiro, o que eu tenho dito: faça tudo para a glória de Deus, em vez de determinar a sua liberdade. Segundo, procure ser agradável a todos, sem reclamar dos seus direitos. Terceiro, busque o interesse de muitos, não o seu bem-estar ou a sua satisfação pessoal exclusivamente, não. Busque a salvação de muitos, sem ficar preocupado apenas com a sua salvação pessoal. Quinto, seja imitador de Cristo, sem promover a sua reputação. Olha, eu sou imitador de Cristo, eu estou diferente, eu sou melhor do que você. Não. Essas 5 sugestões, podemos dizer que isso é liberdade em Cristo. Livrar-se de si mesmo para glorificar a Deus, tornando-se semelhante a Cristo. Amém? Esse é o propósito divino. É por isso que Deus trabalha na nossa vida, para que sejamos semelhantes a Cristo. É por isso que o nosso olhar tem que estar fixo nele. Será que, se Jesus estivesse aqui fisicamente comigo, eu daria essa resposta? Será que, se Jesus estivesse fisicamente comigo, eu sairia com essa roupa? Será que, se Jesus estivesse aqui ao meu lado, como seria o meu ânimo? Como seria a minha motivação? Mas Ele não está aqui do lado, Ele está em nós, Ele habita em nós. Então a motivação, ela tem que ser daqui de dentro, porque o Senhor habita em todo aquele que tenha Jesus Cristo como Senhor, o único e suficiente Salvador.
Então, quando se faz alguma coisa errada, o Espírito Santo, na hora, traz o peso ao coração, que foi errado. Ele quer o melhor. Ele não quer o mais ou menos, não, ele quer o melhor. Não esqueça da função de Jesus Cristo, Deus o Filho, assentado à direita de Deus o Pai, intercedendo por nós. E o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo quem nos dá o discernimento necessário para a sua palavra. É o Espírito Santo aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que é o consolador. Aleluia. Então, repetindo, liberdade em Cristo é livrar-se de si mesmo para glorificar a Deus, tornando-se semelhante a Cristo. Agora, o propósito divino é que a nossa liberdade cristã seja vivida de maneira abundante. E para isso, nos concede as ferramentas necessárias. Jesus é o mediador de uma nova aliança, que foi estabelecida sobre promessas. É o que está escrito lá na carta aos Hebreus, capítulo 8, versículo 6. Mas agora, tanto ele alcançou o ministério mais excelente, quanto é mediador de uma aliança melhor, firmada sobre melhores promessas. Olha, é mediador de uma aliança melhor, firmada sobre melhores promessas. Aleluia! Então, o ministério de Cristo é mais excelente do que o ministério dos levitas, porque está firmado em uma aliança superior e fundamentado em promessas superiores. Estou falando do ministério dos levitas, lá antes da nova aliança. Na antiga aliança era determinado o que o povo deveria fazer, mas não lhe dava poder para fazer. Na antiga aliança eram enfatizadas as bênçãos temporais e terrenas, enquanto que as promessas da nova aliança enfatizam bênçãos celestiais e eternas. As promessas da nova aliança, Cristo nos garante que habita em nós. Ele diz que está conosco em todo o tempo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, é possível desfrutar da liberdade cristã de maneira digna de quem é filho de Deus por adoção. Filho por adoção é filho duas vezes. Ninguém tinha que adotar, mas adota e ama, e cuida, e tem o prazer de chamar de filho. E nessa liberdade cristã, nós temos a oportunidade de aplicar os princípios bíblicos em nossa vida diária, e ao mesmo tempo, comprovar o amor de Deus por cada um dos seus filhos. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Aleluia. Os atributos de Deus são invisíveis. Seu eterno poder e divindade são vistos claramente desde a criação do mundo e são percebidos mediante as coisas criadas. Igreja, em hipótese alguma, Deus exigiria a prática da liberdade cristã se não nos oferecesse a real possibilidade de colocá-la em prática. Amém? Ele não vai pedir nada da gente que seja impossível. Por quê? Porque nós não faremos na nossa força, mas na força do Senhor. É Deus que é o Deus que nós servimos, Ele é trino e uno. E Ele age na nossa vida como Espírito Santo. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. O cuidado divino, igreja,
Amados irmãos, o cuidado divino nos alcança por completo. E a sua presença em nosso viver nos faz mais do que vencedores. Amém? Agora, Deus nos ama infinitamente. E não podemos fazer nada para que Ele nos ame mais ou para que Ele nos ame menos. Agora, nós podemos agir para agradá-lo, depositando a nossa fé nele, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu vou fazer tal coisa porque Deus vai me amar mais. Não. Eu deixei de fazer tal coisa e Deus vai me amar menos. Não. Ele nos amou primeiro. Antes de tudo ser formado, Ele já nos amava. Aleluia, aleluia. Agora, os coríntios, eles precisavam atentar para a sua liberdade cristã. A liberdade cristã não conforme a perspectiva deles, mas conforme a perspectiva divina. E nós hoje precisamos fazer a mesma coisa. Lá em Coríntios, como aqui, a doutrina estava sendo ministrada. E lá em Coríntios, mesmo tendo conhecimento da doutrina, eles permaneciam na prática de pecados que levaram Israel ao fracasso espiritual. Então, eu vou citar os 5 pecados presentes naquela igreja que tinham que ser abandonados. Você diz, quais eram esses pecados, pastor? Paulo fala sobre eles: cobiça, idolatria, qualquer coisa que fique acima de Deus é idolatria. Imoralidade sexual, colocação de Deus à prova e a murmuração. O Senhor diz, fazei prova de mim na questão dos dízimos só. Ele diz, trazei todos os dízimos da casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos incontáveis sobre a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Paulo estava se dirigindo aos crentes de Corinto para que desfrutassem da liberdade cristã, sem pecar e sem escandalizar. A igreja, como o corpo vivo de Cristo, tem que ser um povo unido. Amém? Vou repetir. A igreja, como o corpo vivo de Cristo, tem que ser um povo unido, trabalhando com o mesmo propósito. Qual é o mesmo propósito? Ganhar almas para Cristo. Isso é fazer missões. Ganhar almas para Cristo. E tudo isso tem que ser observado pela igreja em todo o tempo. Não só pela igreja do passado, mas pela igreja contemporânea, a igreja do futuro. Amém? Eu vou encerrar. Deus não é glorificado se com a minha liberdade cristã, estou repetindo, estou causando escândalo e tropeço para o meu irmão. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 23 e 24. Todas as coisas são permitidas, mas nem todas são proveitosas. Todas as coisas são permitidas, mas nem todas são edificantes. Ninguém busca o seu próprio bem, e sim o dos outros. Parte do nosso texto básico. Então nós temos a responsabilidade de edificar os nossos irmãos na fé e procurar o bem deles. Amém? Quem está acordado, diga glória a Jesus. Vocês estão desanimados hoje. Em nome de Jesus eu repreendo todo desânimo. Em nome de Jesus. Eu ministro vida, ministro saúde, ministro alegria. Em nome de Jesus. Você pode ficar de pé. Fica de pé, em nome de Jesus. Aplauda Jesus agora.